Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, você está no canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Quero deixar aqui meu forte abraço a todos os amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham meu trabalho, aos racionais, sabe? E ao religioso que aqui adentrou o canal, caiu aqui de paraquedas, fico alerta. Se você não está preparado para ouvir verdade contra o sistema religioso, eu já te advirto, procure o YouTube aí, tá cheio de canais aí, cheio de canais religiosos, onde mantém as pessoas presas, atreladas ao sistema religioso. É assim que você quer. Você quer viver num mundo de ilusão, eu te dou livre-arbítrio. Vá para o YouTube e saia do meu canal. Se você está querendo ter conhecimento, querendo sair desse mundo de ilusão, essa prisão religiosa, então seja muito bem-vindo, sabe? Agora você fica até o final do vídeo, assiste o vídeo até o final apenas para tecer seu comentário, fica revoltadinho porque não aceita, sabe? Então, eu sinto muito, mas aqui a gente bate forte, não contra pessoas, não contra seres humanos, contra o sistema como um todo, sabe? O sistema religioso, que engloba todas as milhares de religiões, milhares de livros sagrados, milhões de deuses ao redor da Terra, deuses esses que jamais se revelaram para toda a humanidade. Se revela para um pau mandado aqui, outro ali, cada um que cria sua religião. E assim foi formado o sistema religioso que hoje você vive debaixo do jugo dele, que é o sistema romano, o cristianismo, né, que foi criado pelo Império Romano. E hoje você é cristão apenas porque nasceu em um país onde você, quando criança, foi jogado em uma banheira fria de templo ou igreja, condenado sobre o duro jugo, esse terror psicológico sobre a criança, e passar uma vida inteira, mesmo que você se forme médico, advogado, doutor, desembargador, o escambau, presidente da república, você diz que Deus é acima de todos. Na verdade, a justiça humana é muito mais justa do que a dessa divindade escrota, sabe? E você passa uma vida inteira e passa isso, essa herança maldita de geração em geração. O cristianismo, né? Aí você diz, não, mas você bate em cima do cristianismo, por quê? A razão é essa, vivemos em um país debaixo do cristianismo, né? O Império Romano, que é o cristianismo, né, que foi trazido aqui para o Brasil em braços de homens, né, de navio, uma divindade tão fraca que precisou de homens para atravessar o Atlântico, de navio nos braços dos homens. Chegaram aqui, mataram as divindades indígenas, mataram os índios, escravizaram os índios e obrigaram a aceitar ao fio da espada essa divindade, porque é assim que as divindades são feitas, né? Mas não tem pior, né? Das milhões de religiões, milhões de livros sagrados, milhões de divindades ao redor da Terra, sabe, as piores religiões criadas foi criada por aquele povo primitivo do deserto, o povo hebreu, que pairava no deserto de tenda em tenda como nômades e criaram uma divindade antes politeísta, copiando de outros deuses, de outras civilizações que tinham uma puta de uma inveja, Médio, Persa, Egito, Babilônico, Sumério, né, e por aí vai. Eles tinham uma inveja danada, viviam em tendas, né? A divindade deles nunca deu sequer um comprimido de cibalena. E aí eles, comendo poeira do deserto, inventaram uma divindade, né? E sobre a bandeira dessa divindade agora, denominaram-a de Senhor dos Exércitos. Isso aí já, né, no segundo capítulo da Gênesis, já com Deus Yahvé, né? Quando engoliu as outras divindades todas, né, do panteão cananeu, do panteão ali dos hebreus, dos judeus. E aí passaram a invadir as terras sob a bandeira desse Deus para matar, roubar, pilhar, destruir, cortar grávidas ao meio, levar as criancinhas apenas às virgens para serem usadas, abusadas pelos homens de Deus, dessa divindade deles, né? Uma divindade que é em mais semelhança desse povo barra primitivo do deserto, e deu origem às três piores religiões da face da terra, judaísmo, cristianismo e islã, que são a mesma divindade criada por aquele tal de Abraão que jamais existiu na face da terra. É mais uma invenção, mais uma criação, sabe? O crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade, um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira, muita barbaridade, infanticídio, poligamia, canibalismo e por aí vai. Tudo isso contém no livro Bíblia que você adora e diz que é sagrado. De sagrado não tem nada, jamais para sangrento. Se as histórias ali fossem reais, desceria sangue das páginas da Bíblia. Ainda bem que essa divindade é mentirosa. Mas o povo que tomou o corpo dessa divindade, né, como sendo imagem e semelhança dessa divindade, que ao contrário, esse povo sim, era perverso sim, e fazia tudo aquilo que está descrito na Bíblia. A perversidade era desse povo. Agora, divindade alguma jamais se apresentou para toda a humanidade. Isso porque homens criam deuses e não deuses criam homens. E quando você perceber isso, você vai sair desse mar de ilusão que é o sistema religioso. Cristianismo, a mesma coisa, se formou ali apenas para conter a guerra judaica. Os romanos foram ali, né, para que os judeus aceitassem, criaram uma divindade para eles. O Jesus Cristo nunca existiu nas páginas da história. Você acredita apenas porque foi implantado na sua cabeça de criança, você nunca foi atrás para descobrir qual a realidade, qual a verdade. E é para isso que os canais ateístas estão aqui, né? Inclusive os canais ateístas que, né, muitos são dados como discurso de ódio, né? Quando eu vou mostrar aqui, né, na narrativa desse povo religioso, que sempre o ódio veio deles. Nós aqui batemos contra as divindades
né? Mas eles tomam as dores da divindade dele. Ela não pode falar da minha divindade, não. Porque sabe que a divindade dele não existe e não vai se defender. E aí ele vem como advogado defender, sabe, essa divindade, provando mais ainda que ela não existe, porque a oração dele não serve para bosta nenhuma, né? A oração é tão útil quanto um prato vazio, né? Tanto que o povo morre de fome e essa divindade não faz bosta nenhuma, mas o crente, na sua arrogância, diz que compra um carro em 60 prestações, tá com carnê dessa grossura pagando, né? E diz que foi Deus que deu. Mas se não pagar as prestações, esse mesmo Deus vai tomar seu carro. Eu acho que esse Deus chama-se Mamon, que está descrito na própria Bíblia, que é o dinheiro. E o crente adora o dinheiro pra caramba, diz que está esperando Jesus, mas fica sempre indo para a igreja para pedir. O crente é muito ganancioso. Primeiro tem um medo da porra que se pela do inferno imaginário, mas em segundo plano, que é a vida terrena, né? Quer viver muito e quer estar podre de rico, né? Aqui, mas Jesus está às portas, está voltando, né? Interessante, né? O cara deveria querer ir logo para esse paraíso, já que é tão maravilhoso, né? E esse Jesus que não volta nunca. Eu vou mostrar aqui que nós estamos vivendo em uma época de... Aí eu tive até uns 2 ou 3 vídeos bloqueados como discurso de ódio. Olha só, sabe? Quando eu vou mostrar... Aqui, às vezes, quando eu me irrito, quando eu xingo, é uma expressão, é um modo da gente desabafar, da indignação que sentimos sobre toda essa palhaçada e que o governo acoberta, esses charlatões, esses bandidos, sabe? Que estoquem as pessoas. Podre de rico, os caras podre de rico, e a pobre da ovelha é fudida. A ovelha nem pensa que essa porra dessa divindade só dá dinheiro para os líderes. Quando o pobre do crente, trabalhando, morrendo de dia e noite, consegue qualquer besteirinha, né? Porque o crente amarra ali para dizer que foi Deus que deu. É ele que é amarrado, não tem coragem de dar um pão doido, sabe? Aí se amarra ali para não dar nada a ninguém, para poder comprar alguma coisa e dizer que foi Deus que deu. Foi o suor dele, né? E a avareza dele também, sabe? Aí ele diz que foi Deus. Enquanto o pastor, né? Podre de rico, os caras tudo milionários, os caras tudo cheio de processo, sabe? Né? Sonegação, uma porrada de coisa aí, e o governo ainda coberta tudo isso, sabe? Isso é uma escrotagem da porra. E eu vou mostrar aqui o que é essa porcaria dessa extrema-direita, que sempre teve aqui, né, dominando as pessoas, escravizando, porque a religião é uma escravidão. E se você pode ser médico, advogado, escambau, você é um escravo. Por que você é escravo? Porque você não foi atrás para descobrir que é tudo uma grande fraude. E eu acho que você tem até medo disso, né? Você não quer nem se meter com religião, porque os poderosos estão lá em cima dominando tudo isso. E talvez tu tenha se formado até pago por eles próprios, para você ser o quê? Servo deles, não de divindade alguma, mas servo deles. Quando o crente está sentado num banco frio de templo ou igreja, adorando ali aquele cara falando lá no púlpito, no altar, né? Ali na alienação do crente, no fetiche do crente, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Mas antes, eu quero mostrar aqui uma narrativa aqui de um político aí da extrema-direita, né, um cara que, né, criminoso, né, foi condenado, inclusive. Mas olha o discurso, olha o que é discurso de ódio, instigação, né, como o próprio Jesus faz, né, em Mateus, não, em Lucas 19, 27, ele diz: enquanto aqueles que não me tiver como Senhor, trazer o diante de mim e matar o diante de mim. Esse é o discurso desse povo religioso. Quando o cristianismo foi formado, nas cruzadas, invadia, fazia a mesma coisa que o povo hebreu, que o povo judeu, entrava nas terras, matava, roubava, pilhava, tomava tudo, sabe, tomava as terras, né? Entra-se a Inquisição, quando formado, o cristianismo formado lá nos concílios pelo Constantino, 325, né? E endossado pelo Teodósio, como religião oficial do Império Romano, abandonando o panteão romano, eles passam a invadir 720 anos de invasões, de perseguições, de inquisição, matando as pessoas e matava a família toda para ficar com todos os bens. Essa é a maravilha que é a religião. E olha o que é discurso de ódio aqui, sabe? Vamos ver o que é discurso realmente de ódio aqui. Esse vídeo aqui é de um canal aqui do YouTube, né? Esse senhor aqui, ele está apresentando aqui, ele fala sobre política, e ele está apresentando esse político aqui. Então, a primeira conversa que você vai ouvir é o apresentador, e vai apresentar, outro você vai conhecer pela voz, sabe? Ele é muito famoso. Quando o Brasil está descendo a ladeira, está sendo loteado a preços de banana, a gente vai vendo personagens que essa gente da direita retira das catacumbas putrefatas, pessoas que já não tinham nenhum tipo de perspectiva política, e encontra no meio de ignorantes, pessoas ingênuas e mal intencionados que tiram proveito disso, um ambiente para se proliferar, de conseguir retornar desse mundo putrefato. Então, o canal da direita, o mais popular, trouxe essa figura, um bandido, confesso, condenado pela justiça brasileira. Concordo com ele. Tornozeleira, que ficou bandido. Preso, agora, olha o discurso desse político bandido, não é? Que se utilizou de dinheiro você vai ver o que é discurso de ódio do
povo brasileiro, dinheiro desonesto para fazer política, que fez parte do escândalo do Mensalão, agora ele é uma espécie de bengala ideológica dessas pessoas sem nenhum tipo de compreensão da realidade. Então eu trouxe para vocês esse trechinho só para vocês verem que eu não estou exagerando. Depois tem um assunto para a gente fechar aqui. Vamos lá. Nós temos dignidade. Eles representam. Ele está falando aqui da luta do bem contra o mal. Está dizendo que o discurso da direita. Esse é o Roberto Jefferson. Eles são contra Bolsonaro, eles são comunistas, aquela história que você já conhece, né? E que eles representam o mal e o Bolsonaro representa o bem. E essa gente acredita nisso. Vamos lá. Do patriotismo. Eles representam o sentimento da nação brasileira. Patriotismo, sentimento da nação. Da corrupção contra a honestidade, e a corrupção vai vencer? Um corrupto falando isso, ó. Pode. É você quem vai dizer isso. É você quem tem que responder isso. Nós estamos aqui, o Ítalo, o Max, eu, como seus porta-vozes. Mas a vontade é sua, a ação é sua. Nós não podemos permitir que o anticristo derrote o homem de Deus. Esse é o nosso compromisso. Por isso Deus nos inspira. Ele carrega as nossas palavras com as suas convicções. Nós falamos um pouco por Deus. Pronto, então estamos ferrados, né? Olha só, um cara bandido, né? Condenado, né? Mensalão ali, sabe? É homem de Deus. Mas esse é o povo de Deus, gente. Sempre foi esse o povo de Deus. O povo que entrava em outra chave para matar. Até hoje eles fazem isso. Me persegue, manda marginais me ameaçar, manda gente para aqui para fazer o mal, sabe? Tira o emprego das pessoas, atinge a família, tenta denegrir a honra da pessoa. Esse é o povo, essa é a cara do cristão. Essa é a extrema direita. É esse povo aí, sabe? Gente que ficha criminal, mas esse, sabe? Nas cruzadas, sabe o que é que faziam? Eles pegavam mercenários. Eram mercenários aquele povo que ia para as cruzadas. Eram bandidos que recebiam perdão do Papa para matar. E ainda recebiam tesouros para matar. Esse é o povo cristão. É por isso que eu digo, são as 3 piores religiões da face da terra: judaísmo, cristianismo e islã. De todas as milhares de religiões, milhares de livros sagrados, nenhuma presta, nenhuma divindade é verdadeira. Mas essas são as piores. Esse é o povo de Deus. Dessa divindade safada, vagabunda, bandida, que esse próprio Jesus nunca existiu na face da terra, mas colocaram na Bíblia para pôr medo nas pessoas. Ou segue ele ou morre. Cadê a porra do livre-arbítrio? Hein? Aquele que crê no Filho de Deus será salvo, o que não crê já está condenado. É uma ameaça, um terror psicológico. Isso é crime. Esse é o crime que a pobre ovelha fica dentro lá do púlpito ali, do curral da igreja ali, né? Na frente do púlpito do pastor. Um cara que é o cara mais próximo da divindade, só quem pode falar com essa divindade é ele que tem poder para tudo e arranca até pro fundo das tuas calças, seu crente otário. Agora olha quem é esse tipo de gente. Porque quando a gente se une como nós estamos unidos aqui, ó, nessa corrente de força, de energia, em nome da honestidade, em nome dos nossos costumes. Em nome da honestidade dos costumes. Os costumes cristãos. Belos costumes cristãos. Em nome do amor à família. Amor à família, ó. A nossa força é muito maior que os 3 princípios. Essa gente é tão escrota, sabe? Que se o cara é da religião evangélica e a mulher não é, o pastor obriga o cara a trazer a mulher para dentro. E se for vice-versa, obriga o homem a vir para dentro da igreja. Se o cara não for, sabe o que eles fazem? Induz a mulher a deixar o cara para botar um varão de Deus na vida da mulher. Porque aquele cara do demônio não presta. Essa gente só... E o crente só tem na cabeça, né? Na cabeça do crente tudo é inimigo. Eu nunca vi uma gente para ter tanto inimigo como a porra do crente. Pensa numa desgraça, tudo para ele é inimigo. Ele dá uma topada no canto da mesa, foi o inimigo. Sabe? Ô raça escrota. Essa raça aí, ó. Extrema direita, isso é discurso de ódio. Dentes de poderes. O crente alienado que está sentado num banco de igreja, escuta esses caras falar, é para ir para a guerra em nome desse senhor da guerra, senhor dos exércitos, para matar, para perseguir as outras pessoas que não aceitam esse lixo. É o Conceição, lixo. É a base do discurso dessa gente. Olha, a base do discurso dessa gente. Eu queria mostrar isso aqui para vocês, gente. Agora,
eu vou falar aqui sobre as alienadas ovelhas e seus fetiches. Vamos saber o que é alienação e fetiche. Eu vou comparar com essa política deles. Essa política deles, inclusive essa narrativa aqui não é minha, tá, pessoal? Essa narrativa eu peguei do professor, né, um filósofo, né, mas eu adaptei para encaixar com o sistema religioso. Vocês veem que tem tudo a ver, né? Então, é o seguinte, a extrema-direita está ligada ao capitalismo neoliberal, não é? O capitalismo financeiro está ligado a projetos de reforma e privatizações. A ideia da extrema-direita é vender tudo, é entregar tudo na mão da privatizada, né? Não é assim que as igrejas são, né? As igrejas, cada uma é a sua denominação. Eles só se unem na hora de, né, perseguir alguém, mas entre si eles vivem brigando. Por conta de quê? De fiéis, né? Porque cada um quer ganhar mais do que o outro. Lembra o chapeleiro maluco? Era amigo do Edir Placebo. Ele brigou com o Edir Placebo para abrir a dele, não é? Porque dá dinheiro, minha gente. Isso tem a ver com a Federação das Indústrias, ou a Fiesp. Porém, a Fiesp não lida mais com as indústrias. Ela agora lida apenas com as empresas, porque a indústria foi destruída no Brasil. Até porque, né, foi substituída a mão de obra, a mão humana de obra, né, agora é substituída por máquinas. Então não precisa mais. O ser humano agora foi jogado para as cidades, para trabalhar agora sim, trabalhar como, né, empregado. Lá ele era operário. Agora dentro das cidades agora você é empregado. Agora a sua mão de obra é o dia todo, é para lhe ferrar. Sabe? Vamos lá. Isso porque as indústrias estão se automatizando, trocando a mão de obra por máquinas, né? Esta é a revolução industrial, a mais nova revolução industrial. Estas empresas vendem ações no mercado, então não interessa mais a produção. O que interessa são as ações. Ações, gente, são títulos. É um dinheiro que eles empurram no mercado para receber o juro. É um dinheiro que procria por si só. O dinheiro do trabalhador, por exemplo, o comerciante, o simples comerciante, ele tem que ir lá. Aí vocês vão entender porque eu estou misturando com a religião. Porque tem tudo a ver. Você vai lá, você compra a mercadoria e você pega a mercadoria, põe a sua margem de lucro e revende para tirar o seu lucro, para sustentar o seu comércio, para você poder sobreviver ganhando ali em cima, um pouquinho em cima de cada mercadoria. Já esse outro sistema aqui, que é o sistema financeiro de juros, não, o dinheiro se multiplica por si só. Vocês vão entender mais ou menos por quê. Então não interessa mais a produção, o que interessa são as ações, né? Este é o capitalismo financeiro, onde se tem ações e negociações do dinheiro, do dólar, as cotações do dólar. Quando o dólar sobe também aumenta o seu dinheiro, né? É por isso que o homem mais rico do mundo, a fortuna dele triplicou na pandemia, porque o dólar subiu. O cara ficou 3 vezes mais rico ainda. Os ricos na pandemia não sofreram não, minha gente. Os caras compraram dólares e ficaram mais ricos ainda. Quem tinha dólares ficou mais rico ainda. Sabe? Onde você pode comprar e vender, né? Aliás, o dólar, a cotação do dólar. Derivativos, né? Que são uma série de papéis onde você pode comprar e vender de acordo com a oscilação do dólar, né? Estes são ligados aos ativos financeiros que estão ligados à maneira como vem o financiamento para as empresas. Tudo isso não é o dinheiro que você pega para comprar uma mercadoria. Isso é diferente do dinheiro que você pega para comprar uma mercadoria e gerar o seu próprio lucro, né, a partir da venda daquela mercadoria, né, que este é o mercado tradicional, né? Esse é o mercado tradicional, onde você compra para revender e ganhar a sua mercadoria. É por isso que outro dia eu estava tomando um negocinho no estabelecimento de um amigo meu, aí o crente chegou, né, com uns boletins, rapaz, não beba não e tal, porque... Aí eu falei para ele lá, o seguinte, se eu for para a igreja, eu der o dinheiro para a igreja. Aí o que acontece?
Rapaz, não, aí seu dinheiro vai multiplicar, sabe? Eu disse, não, eu prefiro dar aqui a ele. Sabe por quê? Porque vocês vendem ilusão. O rapaz aqui, ele comprou uma mercadoria para revender, sabe? Ele tem que tirar o lucrozinho dele em cima daquilo ali. E o pior de tudo é que ele também é crente, sabe? A mercadoria, o pouco que ele ganha daquele lucro ali, ele ainda vai dar para esse de uma égua, sabe? Isto é o dinheiro que gera dinheiro, né? O dos juros, né? É o dinheiro que gera dinheiro. Os cruzados começaram com isso, né? Os cruzados, né? A partir das invasões lá, a mando da Igreja Católica, né? Nas cruzadas, eles roubavam, pegavam tudo, eles formaram um banco para eles, né? Entre aspas, um banco para eles, e passaram a emprestar dinheiro. Estavam emprestando dinheiro até para o rei, né? E foi o rei e para o Papa também. E foi por isso que o rei mandou matá-los. Mandou matá-los porque estava devendo demais para eles, não queria mais pagar. A verdade é essa, né? Os antigos donos das indústrias não são mais donos de indústrias, são agora empresários que lucram neste modelo financeiro de juros, né? Capital financeiro, né? Este é o capital portador de juros, como dizia Marx, o capital fictício, né? Onde o dinheiro procria, né? Você empurra o dinheiro lá na poupança, por exemplo, se você compra dólares, a cotação do dólar sobe e o seu dinheiro por si só se multiplica, dá cria, você em casa sem fazer nada. Foi o que aconteceu com o homem mais rico do mundo, esqueci o nome dele agora. A fortuna dele triplicou, né? Sem fazer nada em casa. E o pobre se fudendo, né? Agora onde entra a religião e a ovelha alienada e cheia de fetiche nisso. Bem, através da relação homem e natureza, entre o homem e a produção, a mercadoria é o espetáculo, né? A mercadoria é o espetáculo. A mercadoria se torna uma alienação. Alienação é tirar algo do outro. Isso é uma alienação. Quando você tira algo do outro. Ou o alienador, aquele que, né, te empresta para pegar com juros, né? Aí eu, trabalhando com um crente, certa vez o crente disse, não, né, você chama a gente de alienado, mas alienado não é isso não. Alienado é quando você compra um carro, por exemplo, e o carro está vinculado ao banco, aí o carro está alienado. Não é isso não, ô Zé Ruela. O carro não te pertence, porra. Só vai te pertencer quando tu pagar ao banco com juros e tudo, cara. Bicho burro do cacete, né? A mercadoria se torna alienação. A alienação é tirar algo do outro. Alienar é tirar de outrem. Agora, como se tirar algo do trabalhador, né? No caso do crente. Como tirar algo do crente? Porque o crente tem o fetiche, o crente tem a alienação. E eu vou explicar mais ou menos como é isso. Você tirar a produção dele, você tira a produção do trabalhador. Ele produz algo e depois ele vai ao mercado para comprar a mesma coisa que ele fez, né? Então, ele produz algo abaixo do preço, né? A mão de obra dele barata, mas só que ele produziu aquela mercadoria, ele participou da produção daquela mercadoria por uma mão de obra bem barata, mas quando ele chega no mercado, quando ele chega no supermercado para comprar aquela mesma mercadoria que ele produziu, ele vai ver que ele vai pagar muito, muito mais caro, né? Do que se ele pegasse direto da fábrica. Mas ele não compra direto da fábrica, ele vai ter que ir para o mercado comprar, né? Ele produz algo que depois ele próprio vai ter que consumir. Então ele produz algo abaixo do preço e depois o compra por um preço bem maior que a mão de obra que ele recebeu para fabricá-la. Ao se deparar com a mercadoria que ele próprio produzira, ele tem um impacto e fica seduzido. Poxa, eu produzi essa mercadoria, sabe? Eu recebi desse tantinho assim para produzir isso. Agora eu tenho que pagar desse tantão para poder consumir a mercadoria que eu próprio fabriquei. Essa é a grande realidade, né? Então ele fica seduzido. Mas isso acontece por quê, né? Não é só a alienação, é o fetiche, né? É o fetiche. Então o fetiche, ele vê na mercadoria um fantasma. O crente vê, né? Qual é a mercadoria agora que eu estou falando? A mercadoria é vamos supor, a marca registrada. Jesus Cristo. O cara vai para a igreja, ele vê na igreja lá, na roupa do padre, do papa, do pastor, todo pomposo em cima do púlpito, ele vê as músicas, ele vê os cânticos, o povo rodopiando, ele vê os santos na igreja católica,
ele vê todo aquele ritual, vê tudo aquilo deixa ele fascinado. E ele sabe que aquilo ali tem um fetiche, porque tem algo humano ali. Humano. E ele participou para aquilo ali, para que aquilo ali se tornasse real. A diferença é que a mercadoria é real, é palpável. Só que a religião não. A religião é uma grande fantasia que te empurra. Você compra algo abstrato. Você paga por algo abstrato. Mas você está ali por quê? Porque você tem um fetiche. Então você acredita ali, naquilo ali. Então você acha que aquilo ali, de uma certa forma, sim, né? É criação do homem. Ali tem a mão, o dedo do homem, dos homens que criaram aquela divindade. E é por isso que ele se sente seduzido, né? Por tudo aquilo. Então, ele também tem um fetiche. E ele vê na mercadoria um fantasma. Ele vê algo humano. E ele está certo. Ele vê na mercadoria seu suor, seu sangue, seu tempo e sua força de trabalho. E ele vê tudo isso dentro da igreja. Ele vê tudo isso quando ele dá o dízimo. Que diz, que acha ele na cabeça dele, que é para ir para algumas, né, divindade. Mas ali está o suor dele, ali está o tempo dele, o esforço de trabalho dele, o sangue dele, né? Que ele entrega nas mãos de líderes religiosos para viver uma vida de luxo e ele fudido, ferrado, acreditando nessa fantasia toda, né? Toda mercadoria tem um trabalho humano nela e é por isso, né? Caso contrário, não teria valor. Toda mercadoria tem um trabalho humano, né? Tem a mercadoria produzida pelas mãos humanas, que chama-se manufaturadas, e tem a mercadoria que a própria natureza produz. Mas essa, né? Ela tem um custo mais baixo, porque a própria natureza produz. Mas só quando o homem vai lá, pega, ou ele próprio planta, ou ele próprio transporta, aí ele põe o preço dele na mercadoria. Isso é os crentes revoltados. É a crente velha que mora aqui em cima, o marido é marginal. E aí, é aí que entra o crente, e o crente, é aí que o crente se apega aos feitiços, né? É aí que o crente fica fascinado, né? O espetáculo onde está ali o espetáculo dos templos que atrai a ovelha, porque ela se acostuma com tal show, ela se acostuma com aquilo, toda aquela fantasia, ela se acostuma com o ritual, com a gritaria, com o rodopiar, né? Com falar em línguas estranhas, sabe? Toda essa porcaria, ele se acostuma com essa porcaria toda, sabe? E acredita que aquilo é real, porque ele está vendo que tem pessoas lá dentro, seres humanos, vivos, reais, sabe? Então o crente se abre para tudo que for parecido com este espetáculo. Então ele fica ali, tudo que for parecido com esse espetáculo fantasioso das religiões, né? Então ele fica aberto para isso. A mente dele está aberta para isso. A ovelha se abre para os feitiços. Tem feitiço maior do que as curas milagrosas dentro das igrejas, né? Tem feitiço maior que as roupas pomposas, que os cânticos, que o dinheiro que se multiplica só na mão dos pastores, sabe? Tem feitiço maior que a gritaria, o êxtase, né? O templo em si, homens que falam em línguas estranhas, falam com seres divinos, né? Com imagens sacras, né? Tudo isso aí faz parte do fetiche, sabe? Do crente. O crente fica seduzido porque sabe que tudo isso tem a mão humana, não divina. Tem a mão do ser humano. Estes feitiços tornam o crente um espectador. Apenas o que vê é o espetáculo. Ele apenas vê o espetáculo, né? O espetáculo, divindade alguma, né? E ele se acostuma ao espetáculo, como o que está diante de um fantasma que sobrevoa a mente, o cérebro vazio do crente, né? O crente, quando foi mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, queimou os neurônios, só sobrou 2 neurônios rodando em forma binária, sabe? Esta criatura, né, que eu não posso chamar o crente de gente, né? Tem que ser uma criatura, sabe? Essa indecifrável, né? Essa criatura, depois de vários séculos de capitalismo e extrema-direita, sua mente não tem mais nenhuma chance de ser ativa. O crente é passivo, é a ovelha dócil dentro do templo, né? Mas a mando do pastor e sobre a crença dele, é um boi brabo, né? É um bicho brabo, bandido, perigoso. É só ir nos presídios, tá cheinho, né? O crente é passivo, né? É a ovelha dócil dentro da igreja. O pastor pinta e borda com ele, arranca até o fundo das calças dele, como a mulher dele, e ele bate palma esperando Jesus.
É alguém que obedece a comandos, né? Ele não passa de um robô, um zumbi, né? Torna-se um zumbi. Chega o momento em que o crente segue apenas a marca registrada pelo Império Romano, o tal do Jesus Cristo, que foi criado pelo Império Romano e nunca existiu na face da terra. Então o crente se apaixona pela marca registrada Jesus Cristo e esse é o feitiço, a fantasia da sua vida. Quero mandar um forte abraço aqui, né, para o filho do meu primo Tota, a esposa Nilda, são cristãos, né, mas eu quero mandar aqui um forte abraço aqui para Thales, né, não é o filósofo Thales, mas é o filho da minha prima Thales, que é formada ali, se não me engano, na área tecnológica, né. E ao crente que vive aí na Horripilândia, né, eu quero mandar uns pêsames, né? Eu espero que você consiga sair dessa cidade horripilante, um mundo fantasioso onde você vive, né? Seu cérebro deve viver ali num completo inferno, né? Deve ser um inferno a cabeça do crente, sabe? E pedir a vocês todos que se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo e ajudem o canal aquele que puder. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Forte abraço, gente.